envelhecer deve ser uma tarefa individual que não deve ser terceirizada. O que eu quero dizer é que o processo de envelhecimento precisa ser assumido individualmente para que a pessoa construa o seu processo, facilite para si mesma o processo de envelhecimento e também facilite para os outros que convivem com a pessoa envelhecendo. Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de tema sobre desenvolvimento de pessoas, espiritualidade, gestão e liderança, fique aqui neste canal. Se inscreva para você receber mais episódios aqui. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Aloísio Alves. Eu trabalho já há mais de 30 anos com desenvolvimento de pessoas, relações familiares, relações com os negócios, trabalhando sempre com uma psicologia profunda que parte dos meus vários cursos de formação em universidades públicas federais, outras instituições internacionais já de muitos anos e também da minha própria vivência. Passei cerca de 30 anos na universidade também orientando estudantes em seus projetos, passei uma outra parte fazendo a gestão, a administração de hospital público, em que todo o esquema de trabalho era de alta complexidade e ali eu pude dialogar com pessoas profissionais de todas as formações da área de saúde mental e emocional e, claro, com a medicina em geral e outras profissões. E meu doutoramento é exatamente na educação médica, meu pós-doutorado na área de sociologia, para compreender melhor aí os processos sociais. Enfim, tudo que eu falar para você aqui tem a ver com a minha formação, mas também tem a ver com a minha vivência em consultório, fazendo palestras nas empresas, publicando meus livros e por aí vai. Mas eu agradeço mais uma vez e nós vamos nos conhecendo por aqui. Já se inscreva logo, se não se inscreveu, toca o sininho como eu já te pedi, para você receber outros vídeos aqui. Bom, eu quero começar essa conversa aqui dizendo para você o seguinte: o porquê, a razão, o motivo de eu estar falando sobre o envelhecimento aqui é porque eu tenho recebido cada vez mais pessoas, tanto no meu consultório na cidade de Uberlândia, onde eu atendo há 30 anos, e também na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, onde eu atendo há 14 anos, pessoas com o mesmo tipo de reclamação. Também nos meus atendimentos online, eu atendo pessoas aí do mundo inteiro através aí da nossa tecnologia, né, remotamente, e também nas palestras que eu faço nas empresas, instituições de maneira geral, nos intervalos ou após as palestras, as pessoas vêm comentando e fazendo uma reclamação. Que comentário, que reclamação é essa? Ou são esses comentários e reclamações? Pessoas jovens dizendo da dificuldade que estão tendo para se relacionar com pessoas mais velhas da família. Também, por outro lado, eu recebo comentários e muitas reclamações nos consultórios ou nos atendimentos online de pessoas mais velhas reclamando dos jovens da família, dizendo que não se sentem compreendidos, enfim, seria aqui necessário um grande tempo para eu comentar com você. O certo é, você já entendeu, que tanto do lado dos mais jovens tem uma reclamação e do lado, por parte dos mais velhos, tem a reclamação idêntica, muito parecida. E, na verdade, nós precisamos entender o seguinte, que o envelhecimento, ele pode ser uma grande oportunidade para nós desenvolvermos a nossa sabedoria de vida, a nossa percepção e, sobretudo, melhorar as nossas relações interpessoais. Pelo que eu noto nas reclamações, tanto dos mais velhos quanto dos mais jovens, fica claro que muitas pessoas não se dão conta do seu próprio perfil nas relações interpessoais, não cultivam relacionamentos, não cultivam o interesse pelo outro. E muitas pessoas mais velhas não se colocam no lugar de aprendizes eternos,
Não é porque a pessoa ficou mais velha é que ela sabe tudo mais do que os outros. Não, a pessoa mais experiente, se ela se dedicou e não perdeu tempo na vida, porque tem muita gente velha que perdeu tempo na vida, que não desenvolveu relações interpessoais, que não foi respeitosa com as outras pessoas, que zombou de tudo, que sempre plantou discórdia. Esse tipo de pessoa chegou muito rapidamente, sem perceber, a velhice, é isso? E o que acontece? Elas não passaram, não construíram um caminho de desenvolvimento pessoal. Ou seja, o simples fato da pessoa ficar velha, envelhecida e acumular idade, não garante a essa pessoa que ela se torne mais sábia do que os outros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se a pessoa, em qualquer momento da vida, principalmente mais na juventude, ela toma nas próprias mãos a tarefa de melhorar os relacionamentos interpessoais, de aprofundar-se no autoconhecimento para se conhecer, saber que impressões ela causa nos outros, que reações ela causa nos outros, também fazer uma autocrítica. Quando a pessoa faz isso, ela tem aí um caminho de muitos acertos, e o envelhecimento, ao invés de ser um problema, se torna uma imensa oportunidade, uma oportunidade muito rica para que a pessoa se desenvolva. Mas aí existe um grande problema. Qual é o grande problema? O grande problema é que algumas pessoas olham para a velhice e para o envelhecer como algo negativo, como algo ruim. E é claro que não tem como discordar que, com o passar do tempo, cada pessoa de uma forma e na sua particularidade, ela vai percebendo algumas limitações no próprio corpo. É claro que entre uma pessoa de 30 e uma pessoa de 70, é bem provável, você vai concordar comigo, que haja uma diferença na mobilidade, na velocidade, enfim, você sabe o que eu estou dizendo. Porém, isso não quer dizer que a velhice é algo assim abominável, algo amaldiçoado, um peso. Não. Quando a pessoa olha para o envelhecer, mas repito, isso não deve começar quando a pessoa está com a idade avançada, deve começar na juventude. Quando a pessoa olha de uma forma positiva para o envelhecer, entendendo que é um grande presente, que é uma grande oportunidade e que mesmo com os desafios do envelhecimento, a pessoa também tem a oportunidade de desenvolver a sua espiritualidade, sua sensibilidade, certo? Se corrigir das grandes e das pequenas falhas. É muito triste, por exemplo, você ver pessoas idosas em lugares públicos e que não desenvolveram uma educação na relação com os outros. Pessoas que não respeitam a ordem, é isso? Que no trânsito fazem aí muitas besteiras, e não é pelo fato de serem mais velhas, é porque não têm educação. Existem muitos velhos e velhas que são pessoas mal educadas. Então o envelhecimento, se a pessoa quiser, pode ser uma oportunidade para a pessoa se lapidar, entende? E não é porque a pessoa se vê ou se percebe como mais velha que lhe dá o direito de passar por cima de todo mundo. Não, ela tem o preferencial, tem algumas, vamos dizer, facilidades que a sociedade já confere, já dá para essas pessoas, mas é preciso ter sensibilidade. Também o velho e a velha precisam perceber que os jovens têm suas diferenças, mas não são todos, de maneira nenhuma, pessoas negativas. Porque geralmente quando a pessoa não envelhece com sabedoria, ela olha para tudo à sua volta como algo ruim. Dizem que os jovens não sabem das coisas, que os jovens são piores do que eles, que os jovens isso, que os jovens aquilo. Ou seja, são pessoas que não, ou seja, esses que envelheceram sem sabedoria, não têm a sensibilidade
para acolher as mudanças que estão aí. Se as mudanças que acontecem entre as pessoas, os jovens do passado e os jovens da atualidade, se uma geração é pior ou melhor do que a outra, ninguém sabe disso. É importante não julgar, mas quando a pessoa, o velho ou a velha, tem uma visão negativa do envelhecimento, ela também tem uma visão negativa do mundo. Então as mudanças tecnológicas são vistas como algo negativo, só porque elas não têm uma habilidade para lidar e muitas vezes não têm paciência para aprender. Por isso que eu digo para você, a fase do envelhecimento, ela começa desde que você nasce. E em algum momento é importante que haja uma sensibilização individual para construir um envelhecimento saudável, cuidando daquilo que todo mundo já sabe, não precisa de eu falar aqui, mas vou falar, cuidando da alimentação, da hidratação, cuidando do corpo, cuidando da alma, cuidando da espiritualidade, cuidando da parte psicológica, fazendo terapias, enfim, controlando a parte financeira. Quantas pessoas idosas você conhece que já se aposentaram, mas não têm domínio sobre o próprio dinheiro? O que eu quero dizer? Muitos idosos consumistas, muitas vezes irresponsáveis com o dinheiro, irresponsáveis com a própria saúde. E depois fica aquela dificuldade para os mais jovens. Então é importante dizer o seguinte, que envelhecer depende de como você escolhe olhar para esse processo do envelhecer. Você pode olhar de uma forma positiva. Como assim, Aloysio? Olhando para o envelhecer como uma bênção, como uma oportunidade de você adquirir conhecimento, sabedoria, autoconhecimento e melhorar as relações. Ok, mas também a pessoa pode olhar de forma negativa, achando que o envelhecer só traz coisas ruins, que os mais jovens não os compreendem, que o mundo não o compreende, que todo mundo à volta tem que servir o velho. Eu já encontrei muitas pessoas idosas achando que todo mundo que está à volta delas tinham que servi-las o tempo inteiro, e não é bem assim. É claro que o auxílio, a ajuda é importante, mas é importante ter o equilíbrio. Então o envelhecer, ele não traz sabedoria automaticamente. Envelhecer só traz sabedoria para quem desenvolve a autoconsciência. A autoconsciência, conhecendo o próprio corpo, suas mudanças, conhecendo os próprios limites, mas conhecendo as próprias possibilidades e tendo também uma postura ativa em relação ao envelhecimento. Envelhecer pode ser, sim, uma bênção ou uma maldição, depende de como você escolhe olhar para o envelhecer. Eu sugiro que você pense nisso, e se você não conseguir fazer isso que eu estou sugerindo aqui sozinha ou sozinho, ou seja, olhar para o envelhecer com mais sabedoria, assertividade, melhorando as relações interpessoais, procure ajuda profissional. Não precisa ser comigo, pode ser com qualquer profissional gabaritado ou gabaritada, uma profissional de forma objetiva, bem formada, um profissional bem formado. Só não caia nas mãos desses gurus de internet que estão por aí para capturar pessoas desavisadas. São pessoas, esses gurus da internet, são pessoas que querem dar aquilo que eles não têm para os outros. Então, só faça essa ressalva. Mas procure terapia, procure ajuda, melhore seus processos, sabe? Vá fazer algo útil, vá buscar sabedoria. Você que é jovem e você que já é idoso, vá buscar sabedoria para envelhecer de forma saudável. Eu espero ter ajudado. Se você achou útil esse conteúdo, compartilha com seus grupos, com seus amigos, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Espero que você pense nisso e viva melhor. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!